Isa, vamos meditar na palavra de Deus. Eu separei hoje, né, para a gente louvar, para a gente meditar lá na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, né? Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Thaisa, me impressiona o grau, assim, você com certeza já leu as cartas do apóstolo Paulo, mas o grau, assim, de intelectualidade do apóstolo Paulo para escrever é uma coisa muito bonita. E, assim, ó, eu não dá tempo contar a história do livro, eu sempre gosto de contar, né? Eu sempre gosto de contar o contexto. Por exemplo, em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele dá o que eu chamo de um verdadeiro curso bíblico de discipulado à igreja que estava em Corinto, né? A igreja que estava lá em Corinto, ele dá um grande curso de discipulado. Ele fala a ser para uma igreja que era rica em dons, rica em talentos, rica, abastada financeiramente, mas uma igreja que não tinha conhecimento da palavra. Era uma igreja abençoada, mas era uma igreja ignorante na palavra. É só a gente pensar na Santa Ceia. Olha que frase difícil que o apóstolo Paulo diz. Quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Aí ele diz, mas quem tem fome, come em casa. Ou seja, você vê como ele é duro em palavras. Acerca dos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes, não é? E a história diz que quando o apóstolo Paulo ele sai da cidade de Corinto, começam a questionar, por exemplo, a sua autoridade apostólica. E o apóstolo Paulo escreve, então, a segunda carta aos Coríntios, dentre outras coisas, reafirmando a sua autoridade apostólica. Por exemplo, vocês não tiveram o encontro com Cristo que eu tive, né? Então, assim, nesse contexto aí da autoridade apostólica, veja que coisa maravilhosa que ele escreve. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Você vê, numa primeira leitura, é difícil entender o que o apóstolo Paulo quis dizer, não é? Porque, assim, é que nem você lê Castro Alves, não é? Porque tem coisas que é complicado, tem que ler várias vezes para você entender o que aquele homem queria falar. O apóstolo Paulo, ele é crente, né? Não é da mesma linha de Castro Alves, ele é crente. E crente, ele começa a falar algumas coisas aqui que eu vou falar por partes em pouquíssimos minutos, porque a gente só tem agora 5 minutos. E assim, ó, você vê o que ele diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça. O que é a graça? A graça é o favor imerecido de Deus. Não é? Se a gente for definir graça, a gente vai imaginar uma coisa que a gente não merecia, mas Deus nos deu. É a graça. Nós não merecíamos, mas Deus nos deu, Deus nos encheu dela. Não é? Então, isso é a graça. Deus mandou Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Nós não merecíamos, mas Jesus veio. E que graça, não é? Agora, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, ou seja, toda a presença de Cristo. Aí ele diz assim, olhe como é bonita a explicação desse versículo. A fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência. Você vê, Deus abundou no homem a graça, ele é poderoso para fazer abundar a graça. Aí ele diz a finalidade. A finalidade é que, tendo sempre em tudo, toda suficiência. O que é uma coisa suficiente? É uma coisa que ela é o quê? Basta ela. Ela já atingiu todos os objetivos. Ela é suficiente. Não precisa outra coisa. Né? Aí o apóstolo diz ó, que Deus faz abundar em vós a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo suficiência. Ou seja, a graça de Deus nos basta.
A graça de Deus é suficiente para todas as áreas da nossa vida. Aí ele diz, para que, não é? A fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa. Parta da graça. E Deus nos enche da sua graça. Ou seja, nos enche da presença de Jesus Cristo. E agora o restante do versículo se torna fácil de entender, né? A fim de que sempre, em tudo, você vê em tudo, não é? Para que, a fim de que tendo sempre tudo, toda suficiência. Ou seja, a presença de Deus nos basta. A graça que Deus acrescentou nos basta. Aí ele diz para que abundeis em toda boa obra. Você vê que a presença de Deus, ela não fica só na gente. Se a gente for pregar, e aí eu já vou me empolgando, falando, a presença de Deus alcança todos os que estão em nossa volta. Porque a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo fala de abundância em toda boa obra. Olha, Mirielle, todo dia pede oração pelo seu local de trabalho. Deus está lá, Mirielle, por sua causa. Sabe por quê? Porque você é cheia da presença de Jesus. Então, aquele trabalho é tomado pela glória de Deus, não é? Pela presença de Jesus. A sua casa, de todos os irmãos que aqui estão, é tomada pela presença de Jesus nesse momento. Não é? A sua igreja é tomada pela presença de Jesus. Imagine aí, Thaisa, você chegar numa igreja, está todo mundo triste. Aí todo mundo cabisbaixo. Aí você chega cheia de Jesus, cheia da presença de Deus. Ou seja, a graça superabundando, né? Deus derramando graça. De repente está todo mundo feliz também, porque a graça de Deus contagiou, não é? É a palavra de Deus para hoje, para todos nós, não é? Ou seja, ela é suficiente. Não precisa de mais nada. Nós precisamos da presença de Jesus na nossa vida. Que Deus nos abençoe, queridos, em nome de Jesus. Thaís e Mário, alguém quer falar alguma coisa? Concordando com isso aqui, eu estava aqui conversando com o Mário, eu tenho anotado aqui na minha Bíblia. A gente tem orado e pedido para o Espírito Santo nos encher a ponto de não sobrar mais nada, espaço para mais nada. Quando o Espírito Santo nos preenche, não sobra espaço para ansiedade, para depressão, para tristeza, para murmuração, para angústia, para medo. É essa graça suficiente que nos alcança. Que Deus nos abençoe nosso